Aê. Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Vânia Ferrari, descabelada como nunca e desbocada como sempre. Ana Nogueira. Diretamente dos nossos lares e chamando para a conversa um cara que a gente admira muito, que é o Vini Mello, que vai se apresentar para vocês. Fala, galera. Eu sou o Vini Mello da Colony, uma agência e uma consultoria digital de marketing, comunicação e transformação digital. Estamos aqui hoje para debater sobre o que falaram para você sobre o digital e que não é verdade. Exatamente. Hoje é dia 1º de abril de 2020, o Dia Internacional da Mentira. E nós estamos vivendo uma realidade chamada pandemia que bateu nas nossas portas e que é inegável. E então o digital aparece como uma solução para muitas marcas permanecerem vivas no nosso coração e mente e servindo aos seus clientes, que deve ser o foco de toda marca séria. E aí, Vini, a gente separou algumas perguntas dentro desse contexto do digital e o dia da mentira. Vamos lá, Ana, qual é a primeira pergunta? Vamos lá. A primeira é ótima. A pandemia chegou, né? Certo. Algumas empresas estavam preparadas, outras empresas não estavam. Você, como um profissional de tecnologia, que entende muito bem os desafios do digital, tem vontade de falar para essas empresas? Eu avisei? Eita! Então, só para desmistificar um pouco, eu acho que nesse momento é difícil você encontrar verdadeiros especialistas, porque nós estamos vivendo uma situação absolutamente inédita na história da humanidade. Mas falando sobre o digital, sim, com um pouco mais de 10 anos aí de atuação, dá para dizer que a gente entende um pouquinho desse universo. Eu não tenho vontade de dizer eu avisei, porque eu acho que a situação já escancarou. Eu tenho vontade de dizer o seguinte: acabaram-se as desculpas. Pois é. Não existe mais desculpa. Não, mas é porque a versão do software que eu tinha não dá nesse... Gente, chegou um vírus que botou todo mundo dentro de casa e tem que fazer funcionar. Não importa a versão do software, não importa se você estava esperando uma nova palestra, ou chegar uma máquina, ou um servidor, ou porque a VPN... Acabaram as desculpas. Qualquer desculpa que você dava antes para flexibilizar o trabalho, para colocar as pessoas num ambiente digitalizado, mudar a sua forma de trabalhar, não funcionam mais. Porque simplesmente todos nós fomos compulsoriamente colocados em casa e os negócios não podem parar. Alguns deles dependem 100% da presença física, ou dependiam, pelo menos, e agora estão com muitas dificuldades. E acho que é por isso que a gente está aqui. Esses negócios que estão com dificuldade, como é que eles vão fazer num cenário onde não tem mais pessoas passando na frente da loja? Não tem mais gente indo aos restaurantes. Não tem mais ninguém saindo para assistir show. Vários desses a gente já viu como as pessoas deram um jeitinho por aí. Mas por que precisar de um jeitinho ou de uma catástrofe dessas proporções para a gente se organizar e entender que o digital ele tem um aspecto diferente e outro absolutamente igual. O aspecto igual, ele é vida. Nada do que acontece fora do digital não acontece dentro. Preço, qualidade do produto, prestação de serviço, forma de se relacionar em termos de educação, respeito, toda essa parte se mantém. O que muda é que agora nós temos um canal que nos permite ter acesso a coisas que a gente não tinha antes. Ou seja, ele só melhora. Mas parece que em determinado momento o digital foi visto como algo fora, apartado, um espírito. Nossa, o digital está lá, não tá aqui. Não existe o digital, não existe algo lá, outro aqui, o online e o offline. Discussões que as agências e o mercado de comunicação e marketing vem tendo há muitos anos. E que todo mundo diz que já se digitalizou, e que está preparado, e que em momentos como esse a gente vê o quanto a gente ainda está engateando. Pois é, muito bom. Vou ler, porque a gente teve um trabalhão para criar as perguntas, eu não vou estragar, vou ler como a gente formulou. Estamos vendo um movimento, como a do Mercadinho da Esquina de Casa, que passou a aceitar pedidos de compra por e-mail com entrega em casa. Dá para dizer que essas empresas são digitalizadas? Configura? Então,
Aí a gente vai ter que pegar uma definição e cada um de nós vai ter que construir um raciocínio por essa definição. Qual é a definição que eu vejo de ser ou não digitalizado? É o pensamento, é a cultura. Por quê? Se eu falar que o digital é um instrumento físico, tecnológico, uma tecnologia, primeiro, muda com uma velocidade absurda. Então, a gente não conseguiria acompanhar, ou seja, se você tem uma versão diferente, você já está para trás e para frente. Não é verdade. Então, não é o sistema, não é a tecnologia. O que faz, na minha visão, uma empresa, ou uma pessoa, ou uma organização, ou, enfim, um grupo, ou mercadinho, ser definido como digital ou não, é o que eles fazem a partir da tecnologia que surgiu há alguns bons anos já. Nós estamos falando de 20 anos, mais de 20 anos já de internet. Então, vamos imaginar, o mercadinho passou agora a aceitar pedidos pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, ou por alguma outra forma, telepedidos. Tá bom. Só que o que acontece? Quando você entra no WhatsApp, eu com a minha canetinha vermelha, ou quando você entra pelo e-mail, e você manda uma lista, o que ele faz do outro lado? Ele recebe aquele pedido, vai, separa cada coisa, embala e entrega para você, não é assim? E aí, se não tiver a margarina sem sal que você pediu, o que ele faz? Te manda outro e-mail, te devolve um WhatsApp. E aí vocês ficam horas ali trocando informação até chegar no que você precisa. No final das contas, você fala assim, gente, é mais prático eu ir lá e pegar o que eu quero. Vai ser mais rápido do que isso aqui, se não fosse o cenário atual. No cenário atual, que ninguém quer se deslocar, e por favor, não se desloquem, fiquem em casa, é extremamente desgastante você ficar horas para falar assim, então, mas o pão que você quer, ele é integral ou normal? Com casca ou sem? A mussarela, fina ou grossa? Então, ele não é digital. Ele está usando um meio digital. Entendi. Mas tem um ponto importante que a Anne e eu acabamos de viver. Então, a gente está fazendo o pedido pelo WhatsApp. E eu não me incomodei em momento algum de responder a todas as perguntas desta ex-caixa atual, saque e logística da empresa, porque é uma necessidade. E eu tenho a compreensão de que eles estão se esforçando. Isso não pode continuar acontecendo quando a gente tiver uma vida normal. Exatamente. Aqui, vale para agora, mas rapidamente esse mercadinho que ganhou 2 novas clientes agora na sua versão à distância, se quiser continuar atendendo a gente, porque eu odeio o supermercado, vão ter que melhorar esta plataforma. É isso? Exatamente. Por quê? Nós estamos falando assim, primeiro que nós estávamos discutindo se pode ser considerado digital ou não. A outra discussão é, tem valor essa iniciativa? Tem valor. Lógico que tem valor, porque ele está tendo que se reinventar, ele está ali buscando alternativas para continuar atendendo as pessoas, ou para continuar dando uma opção para elas, para quem quiser, de um outro canal que não seja ir lá fisicamente, ou o telefone, que às vezes se bobear é até mais inconveniente ainda. Digamos que acelera, facilita, mas não pode ser considerado digital. E isso é fundamental, porque não é uma questão conceitual e filosófica. É que muita gente chega nessa solução e fala, ok, basta. Só que vamos colocar a seguinte questão. Se ele tiver 100 pessoas querendo fazer o pedido. Pois é. Acabou o negócio. Ele não consegue, ele vai ter que ter 100 atendentes, ou um atendente para 50 pessoas. E isso é ser digital? Não. Está usando o meio digital, mas não é digital. Tem valor? Tem para quem não tinha nada. Só que nós estamos agora ressignificando tudo. As relações interpessoais, a forma de trabalhar, de como a gente enxerga as marcas, de como a gente enxerga o ser humano, o que é distribuição de renda. A gente está realmente olhando o mundo de uma outra forma. E aí a gente precisa entender o seguinte, quando a gente sair dessa, determinadas práticas não serão mais aceitas, porque o mundo vai exigir novos padrões. Então, se a gente sair de casa daqui a 6 meses, digamos, eu não sou do Ministério da Saúde, não estou fazendo projeção, nem estou estimulando nada, tá? Uma hipótese. Conjecturando. Daqui a 6 meses. Se de novo falarem assim, olha, mas aumentou o contágio, volta para casa. Aí você faz o quê? Você para de atender, aí volta todo mundo para casa, você volta a atender pelo WhatsApp, você vai precisar ter uma forma contínua
porque talvez seja a sua única forma de trabalho daqui para frente. E aí o que você tem vai ser insuficiente para manter o seu giro. Entende? Entendo. De qualquer maneira, a Ana e eu estamos vendo como um belo empurrão, né? Porque é maravilhoso. Essas ideias todas saíram do PPT, saíram das salas de reunião e foram ser testadas em tempo real, na vida real, né? Então, esse eu acho que já é um puta ganho, né? Deixa eu fazer só uma observação. Nós estamos com várias pessoas ao vivo. Essas pessoas podem mandar suas perguntas sobre digitalização das empresas neste cenário, e a gente vai selecionar as melhores perguntas e fazer para o Vini. Mas a Ana tem uma outra agora. Durante a live, quem estiver assistindo, clica no joinha. Para dizer, para avaliar esse conteúdo que a gente está entregando para vocês. E finalmente, por favor, serve o tal do joinha, porque na live anterior eu não sabia para que servia. Quando muitas pessoas estão assistindo e clicando no joinha, o YouTube divulga essa live para outros assinantes, para outras pessoas também acompanharem, porque significa que ali tem um conteúdo que as pessoas estão gostando. Então, clica no link, clica no like. Na conversa, exatamente. Se inscreve no canal. Isso aí. Boa. Vamos lá. As áreas de tecnologia, canais digitais, estão sendo consideradas heróis de guerra, ou elas estão trabalhando de maneira insana e no improviso? O que você acha? Bom, eu hoje trabalho com publicidade e atuo há alguns anos como gerente de projeto, e hoje eu tenho a minha própria agência e eu ajudo ali na parte estratégica, mas a minha formação original é de TI. E lá atrás, quando eu trabalhava com TI, tinham várias piadinhas, né? O TI era aquele mal necessário, aquele que você nunca recebe elogio, mas você só é lembrado quando as coisas param de funcionar. Então, sobre o ponto de vista de fazer as pessoas continuarem produzindo, trabalhando, se falando, nós podemos dizer que o TI é sim um herói de guerra nesse momento, porque é alguém que já vinha de um processo desgastante, de basicamente só receber paulada e ter que lidar com problemas o dia todo, e passou a ser o cara agora visto como alguém que tem que dar a solução. Ele deixou de ser o último a entrar no processo e passou a ser o primeiro. Olharam para ele quando falaram, preciso botar 2.000 pessoas em casa. E esse cara teve que virar, sabe Deus quantas noites, estudando soluções de VPN para poder fazer tráfego seguro de informação, solução de gerenciamento remoto de aplicação, solução de comunicação em tempo real, isso tudo no ambiente corporativo que a gente sabe que é cheio de compliance, de protocolos, de certificados. Então não é simplesmente abrir o que a gente fez aqui, uma live, e todo mundo trabalhar. Não é tão simples quanto isso. Agora nós estamos falando de soluções que foram paliativas, mas vão precisar se tornar definitivas. Então, é isso aí. O TI é o herói de guerra que colocou o acampamento de pé, porque nós estamos num hospital de campanha. É isso. Vai funcionar por um período. Você não pode dizer que aquilo ali é um novo hospital. Não é. É para atender a guerra. Quando a guerra acabar, se o cenário não for de terra devastada, porque eu acho que não é, como otimista e por tudo que a gente já evoluiu de forma muito grande na ciência e na tecnologia, nós vamos ter um outro cenário, porque o profissional vai começar a pressionar a empresa da seguinte maneira. Na hora da seleção, ele vai dizer, eu quero 2 dias de home office. E ninguém vai poder dizer, não dá. Mas por que não dá? Depois do que aconteceu agora, passa a ser quero ou não quero. E aí eu não vou querer me associar o meu nome a uma empresa que não considera o teletrabalho, o home office, como algo normal. É normal. Não faz sentido as pessoas se deslocarem todos os dias para o mesmo lugar para fazer uma tarefa que elas podem fazer de casa. É claro que existe a convivência social, a cultura organizacional, uma série de fatores, que até é gostoso, em determinado aspecto, você está ali construindo esses laços. Mas uma coisa é você querer, outra é você ser obrigado a. Então, o TI vai ser o cara que vai passar na linha de frente, vai andar algumas casas e, na minha opinião, vai começar a ser consultado para decisões estratégicas. Onde hoje ele é consultado para decisões táticas. Está tudo resolvido, e aí fala assim, puxa, como é que eu ponho um telão aqui? Aí chama o cara do TI.
independente se essa é a melhor solução, se o fio está passado, se não está, quantas pessoas são, ele não coloca toda a inteligência e a capacidade dele a serviço da empresa. E agora esse cara vai ter voz. E eu acho que isso é muito bom para todo mundo, porque a gente não tem empresas digitalizadas do ponto de vista de pensamento, mas de tecnologia tem. Ou seja, o TI fez a parte dele de base, está pronto a base. Agora é cultura. E eu acho que ele pode ajudar nisso também. Quanto não se gasta, na maioria das... Pode ser qualquer tipo de profissional. Para se deslocar em termos de transporte, para se alimentar, com roupa, com maquiagem, com acessórios e por aí vai. Quanto esse custo todo a empresa acaba tendo que indiretamente arcar, porque você precisa. Quanto do teu desgaste físico e emocional vem desse vai e volta todos os dias e aí você tem que ficar afastado do trabalho, consumindo planos de saúde que aumentam proporcionalmente a utilização que talvez fosse menor se você tivesse a sua mente mais tranquila. É claro que agora estamos em casa por um motivo ruim, mas poderíamos estar pelo motivo bom. E acho que essa é a questão. Desculpa que eu acho que eu me alonguei demais nessa. Você sabe que eu tenho um amigo da área financeira que fez essa conta e ele diz, trabalhar é muito caro. Trabalhar é caro, né? Então, agora vai ficar claro para as pessoas o quão caro é trabalhar, o quanto cozinhar em casa é 1000 vezes mais barato e mais saudável, o quanto a gente gasta, não só de transporte, mas com tudo o que a gente precisa fazer para chegar no trabalho, e a gente vai economizar muito dinheiro, não só para as empresas, mas também para o colaborador, é isso, né? Muito. Assim, se a gente for botar na ponta do lápis, a gente está falando de muitos milhões. Se a gente somar todas as empresas e a quantidade de funcionários que a gente tem, todo dia se deslocando e tendo que se arrumar e uma série de coisas. Fora as questões pessoais mesmo, assim, de filho, de escola, o tempo que você... 2, 3, 4 horas que você se desloca, você podia fazer uma aula de yoga, você podia ler um livro, você podia, enfim, qualquer outra coisa mais útil para você como ser humano e para a empresa também. Boa. Show. E eu acho que esse cenário de pandemia também traz uma questão importante, porque os profissionais de TI vão ter argumentos para levar para as áreas de risco, por exemplo, e dizer que muita coisa que a gente temia, deixando os colaboradores à distância, não se comprovaram realidade, não eram medos reais. A gente tem uma cultura forte o suficiente para mostrar que os colaboradores dentro do escritório ou de casa têm o mesmo comprometimento, né? Tem o mesmo, estão baseados nos mesmos valores de ética, enfim. Então não muda nada deixá-los trabalhar de onde quiser, né? Foi por isso que eu quis abrir a live dizendo que acabou a desculpa. Não tem, agora, a partir de agora, não tem mais desculpa. Agora a gente tem fatos e dados, né? Tem argumento. Muito bem. Só um pouquinho, para quem está enviando as suas perguntas, a gente tem mais 2 perguntas que a gente tinha separado previamente e já abre para responder as de vocês, tá? Então, bora. Um minutinho. Já tem umas 4 perguntas aí. Muito bem. Eu tô louca para fazer essa pergunta. Considerando o tema da nossa live, que é a mentira do digital, quais as mentiras que executivos de TI contaram para os presidentes das empresas e para o conselho administrativo? A maior de todas? A maior. A gente está pronto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Com as últimas versões de todos os sistemas, todo mundo tem os seus computadores e antivírus atualizados, tá? A gente tem todos os tokens e chargers e as internets, megabits e tudo mais. A gente só esqueceu de tratar da cultura. É isso aí. E é isso que a gente bate aqui desde o início. De desmistificar o digital como tecnologia, como meio. Digital é um pensamento, é a forma de levar a vida, de conduzir negócios, de pensar em automação, escala, cultura maker, inovação de verdade. Não é inovação, mudar processo, pintar o escritório de colorido para o colaborador achar que você é jovem. Rejuvenesci a minha marca, pintei aqui o escritório todo e tem um cara de perna de pau jogando coisinha pro alto. Acabou. A gente chegou numa fase onde separa agora os homens dos meninos, as mulheres das meninas, os adultos das crianças, porque as desculpinhas, dá para fazer por aqui, eu acho que se a gente investir só uma parte vai funcionar, acabou. A questão, o propósito da marca, a missão, a visão, o valor da marca, tudo isso foi muito bonito até agora.
a partir de agora é assim, saímos de todos os nossos discursos e a vida está nos chamando às nossas práticas. Está sendo escancarado quem é a empresa que é de verdade, quem são as pessoas que são de verdade, os governantes que são de verdade, os profissionais que são de verdade. E aí eu tenho que parafrasear a minha amiga descabelada e desbocada Vânia Ferrari, quem é bom tecnicamente e quem é bom de coração. Não dá para dissociar, nunca deu. Só que antes você conseguia compor um personagem. Esse personagem não existe. Então o cara de TI falou, nós estamos prontos. E nós não estamos prontos. Porque o ser humano sempre falhou na questão de achar que controla tudo. E é um vírus. É algo invisível. Não dá para atirar nele, não dá para afogar, não dá para prender, não dá para chamar o exército, não dá para pegar um avião e ir para longe, não tem como fugir do que está acontecendo. E numa circunstância como essa, a gente vê o quanto nós, de um ponto de vista macro, como seres humanos, não estávamos preparados. Ah, mas é muito inédito. Sim, mas várias situações que não estão previstas, mas você se preparou, poderiam ter sido evitadas. Exemplo, empresas que já tinham prática de home office, que seja uma vez por semana. Uma vez. Ninguém está falando de subverter tudo, ninguém está falando de anarquia. Com inteligência, uma vez por semana, o seu funcionário já estaria aculturado com a tecnologia, já teria conseguido organizar a sua rotina, já teria um dia para ele não precisar escolher uma roupa, pegar um transporte. Isso dá uma desafogada mental, para não ter que comer na rua ou ter que fazer marmita. Você estaria dando oportunidade das pessoas começarem a se ambientar com novas práticas. Sim. Quantas tinham isso instituído? E aí as que tinham, quantas não ficavam também colocando tantos controles que pro cara era um inferno trabalhar um dia de casa? Porque tem que... Como é que eu sei que ele tá batendo ponto? Como é que eu sei que ele tá trabalhando? Pois é. E ele tá em casa, por que ele não respondeu o e-mail 30 segundos depois que eu mandei? Então existem questões que é um aculturamento dos dois lados, não é só de quem está recebendo não vou chamar de benefício, porque seria cretino demais, mas quem está recebendo a oportunidade de fazer o home office. Mas é também para a empresa se acostumar. A tecnologia está preparada, vai ser segura essa comunicação, ficou lento demais. O que eu consigo fazer remoto, o que eu não consigo? Na verdade, o que a gente vai perceber é que as necessidades continuam as mesmas. As necessidades sociais, do encontro, do engajamento e tal. A gente só tem que entender como isso se dará depois. A Ana tem mais uma pergunta, segura a onda aí. Vamos lá. Vamos lá. O que você sugeriria para os profissionais de TI fazerem agora, do ponto de vista deles como protagonistas dentro das organizações e como eles estão cuidando da carreira deles, uma vez que eles estão tendo essa visibilidade toda? E o que fazer pós-pandemia? Então, o que fazer agora e o que fazer depois? Aí eu já vou para a pergunta. Isso. Tá bom. Eu vou andar numa corda bamba aqui e vocês me ajudem, porque eu não quero criar nenhum tipo de estereótipo e ser indelicado com ninguém. Mas na época que eu era TI, a TI era visto muito como pessoas que estão muito boas de tecnologia, de máquina, tem até, chamam de nerd, e nem se deve mais falar assim, a gente sabe disso, tem cultura geek, então era visto como alguém esquisito, que não é muito bom em situações interpessoais. Se isso for uma verdade para você, profissional de tecnologia, esse é o momento de você entender qual é o impacto humano sobre o que você faz. Pedir para participar de algumas lives, entrar com algumas pessoas e começar a falar como está sendo para você. Está tudo funcionando bem? Você está conseguindo trabalhar? Você está conseguindo organizar o seu dia? Por quê? Entendendo as angústias e o comportamento humano, ele pode pensar como amenizar isso com tecnologia, já que essa é a entrega dele. Se ele fosse o cara do RH, ele ia pensar em outras formas. Mas como ele é o cara da TI, como a tecnologia pode dar apoio para o ser humano? Não é para a empresa ganhar 20% a mais, ou para a pessoa trabalhar 38% a mais, ou como é que ela preenche melhor o timesheet. Isso a gente vai dar um jeito. E nesse momento, está olhando as coisas, está querendo sobreviver. A maioria, 95% das empresas está tentando sobreviver, e não ver se o cara preencheu o timesheet a mais ou a menos. Então, sobre o aspecto humano, sim, como a tecnologia pode dar suporte para isso? Tem um aplicativo que você pode sugerir que ajuda a pessoa a meditar, ou que ajuda a avisar quando ela está muito tempo na frente do computador, ela precisa parar um pouquinho,
fazer uma laboral, esticar a coluna, descansar a vista. Como a tecnologia pode ajudar a pessoa, o ser humano que está preso dentro de casa, olhando para uma tela tantas horas por dia? Então, eu, como profissional de comunicação, que lida com o comportamento humano o tempo inteiro e estuda o impacto de tecnologias e de argumentos de comunicação nas pessoas, teria essa preocupação e daria essa... conselho é forte, né? Mas colocaria essa minha opinião sobre o profissional de TI. Então, acho que essa é a primeira parte. Boa. Agora é o pós-pandemia ou faltou responder alguma coisa? Agora é o pós-pandemia, mas a gente só tem 3 minutos, então dá uma encurtada, porque eu quero jogar uma pergunta de uma pessoa que está ao vivo. Encurtando. No pós-pandemia, eu acho que ele deveria usar tudo isso agora como se fosse um profissional de Business Intelligence, de BI, de dados. Qual foi tudo que você conseguiu juntar de aprendizado, e aí, se esse lado humano ele for atrás, ele vai ter isso também, corporativamente falando também. Volume de reuniões, horas trabalhadas, como é que as pessoas se organizaram, aconteceram mais ou menos reuniões, os projetos aconteceram da mesma maneira, não, teve algum impacto da infraestrutura da empresa, todo mundo tinha uma máquina atualizada. Eu acho que agora é a hora de preparar a empresa para o próximo cenário. Qual é o próximo cenário? A gente ainda não sabe, está todo mundo esperando para ver quanto tempo a gente vai ainda ter que ficar confinado, mas vamos imaginar que daqui para frente a gente tem que estar sempre preparado para o que aconteceu agora. Esteja sempre preparado para o que está acontecendo agora, o pior. E seja um dos agentes de transformação digital na sua empresa. Esquece o software, a cultura e as pessoas. Boa, muito boa. Vamos lá. O Everton, que é um seguidor super querido, que sempre comenta os nossos posts, aliás, muito obrigada, Everton. Oi, Everton. Pergunta, Vini, nesse momento sensível que estamos vivendo, o que uma empresa deve evitar fazer nas redes sociais digitais e não passar por mentirosa? Olha só, hein, gente. Bom, a gente vai ter que buscar os nossos valores, né, para tentar, porque eu acho que os valores, a somatória dos valores das pessoas e das lideranças é a empresa, né? Chega na empresa. Uma das coisas que eu acho que a gente deve evitar é brincadeira. Piadinha. Não, mas eu vi aqui tomar muito cuidado como empresa, porque se você quer compartilhar com o seu cônjuge em casa, no seu grupo da família, você está no seu universo privado, particular, aí vai da sua consciência. Mas quando você, como marca, assume uma postura, você está impactando toda a sua rede. Então, é um momento que, para a gente pode passar indolor por ele. Mas tem milhares de pessoas já perderam alguém, conhecem alguém que está passando uma dificuldade, ou estão morrendo de medo. Então, se for para compartilhar alguma coisa, compartilhe alguma coisa que dê esperança, que mantenha o psicológico das pessoas fortalecido. A minha amiga Vânia aqui, não é porque eu estou aqui com ela, mas a gente vem acompanhando o trabalho, está compartilhando nas redes dela só as notícias das marcas, fazendo iniciativas positivas. Para quê? Para mostrar que tem um outro lado, porque se você ligar o jornal, é a curva da morte, é a curva do contágio, é a curva do hospital cheio, mas cadê a curva de quem está fazendo bem, de quem está se arriscando aí no vírus para entregar marmita para quem não tem o que comer? Essa é a curva que a gente tem que agora, como marca, divulgar. E isso, indiretamente, vai nos trazer um benefício posterior, que é como você quer ser lembrado no final dessa crise. Como alguém que falou, vão para a rua, é só uma gripetinha, tá ok? Ou você está querendo lembrar de alguém que realmente se comprometeu com o aspecto humano e com os valores, a missão, o propósito da sua marca, e resolveu agora mostrar que era de verdade, e não só alguma coisa que você divulgava para parecer importante. Muito legal. Boa. Muito legal. Boa. Gente, nós estamos nos propondo a fazer este conteúdo chegar o mais rápido possível para as pessoas que precisam da digitalização como solução para esse problema. Vini, se alguém precisar falar com você para tirar dúvida, para entender solução, quem que essas pessoas procuram? Bom, pode entrar lá no meu Instagram profissional, é o @ViniMeloDigital, Vini Melo com um L só, digital, tudo junto.
Lá tem no meu Instagram, pode falar comigo, mandar pergunta, o que quiser. Tem o site da minha agência, que é o colony.com.br. Tá aí, é o nomezinho aí embaixo, colony.com.br. E lá você tem um formulário, se quiser mandar um e-mail, alguma mensagem, a gente dá um jeito de se falar. E se a Vânia me permitir, eu queria só fazer uma consideraçãozinha final. Manda pau. Que é assim, só para não também trazer a mensagem do caos, de que ninguém sabe lidar com o digital, tá tudo ruim, e agora que eu faço? Só para você ter um manualzinho na sua mão para amanhã você fazer alguma coisa e não ficar sem nada. O que você pode fazer, então, como profissional, como pequeno negócio, para você tentar, pelo menos, andar nesse cenário? Andar. Tem inúmeras plataformas de curso que estão abrindo gratuitamente. Então, você tem muitos cursos. Conhecimento não ocupa espaço. Usa o tempo, ao invés de você ficar preocupado, angustiado, tenso, que eu sei que é difícil, mas tenta canalizar essa energia para adquirir conhecimento. E depois você pensa na tecnologia, mas vai atrás do conhecimento. Outra coisa, você pode usar os Mercado Livres, as OLX, tem milhões de canais de venda gratuitos. Você chegou lá, preencheu, você só vai pagar pelo que você vender. Então o custo é muito baixo, a plataforma está pronta. Formas de você... Eu estou fazendo propaganda aqui, mas é porque eu acho que é relevante. São canais de venda que você pode usar de forma gratuita. WhatsApp, uma ferramenta que a gente usa para falar bobagem, para passar meme. Usa para tentar conectar com o seu público, chamar esse cara para próximo de você, entender o que ele está querendo, ver se você consegue fazer algum serviço, alguma prestação ali rápida. Se você não conseguir nada, pelo menos informação você vai ter. Informação é algo muito útil, muito importante num momento como esse. A outra coisa é você, de repente, pensar o seguinte: tudo que eu vivi, será que alguém não pode aprender com isso e talvez eu transformar isso no que a gente chama de um infoproduto? Eu não vender conhecimento de alguma maneira? Eu tenho uma loja de roupa e eu não consigo vender roupa, mas será que você consegue explicar como as pessoas desenham uma roupa? Como é que elas montam uma confecção de roupa? Como é que é o trabalho de uma confecção? Enfim, tem várias maneiras, talvez, de você colocar para fora tudo que você tem aí dentro e alguém pode se interessar ou precisar. Seja socialmente, se você não estiver precisando de grana, seja monetariamente, se o dinheiro for a prioridade agora, nesse momento. É isso, só para não ficar sem um guiazinho aí para ajudar. Tá, eu estou ouvindo aqui no ponto, atenção, a gente ganhou mais uns minutos aí, parece, viu? Obrigado, ganhamos, eu vi, o pessoal do YouTube falou, tá muito legal. A produção falou que a audiência tá ótima, super qualificada. Isso. Ai, meu Deus. Tá todo mundo feliz. Eu vou apertar um pouco aqui, correr o risco de tirar tudo do ar, mas eu quero publicar uma pergunta. Não vai. Vamos ver. Temos fé. Olha Você só. Está enxergando aí? Responde a pergunta do fiel Oliver, que está conosco desde o começo dessa live. Poderíamos dizer que as estratégias de hibridismo. Bom, né? Cybridismo. Não sabemos. Não sei. Você está on e off ao mesmo tempo. Estão sendo mais exploradas agora. Então, eu não sei. É que assim, é difícil a gente avaliar, porque a gente teria que ter um cenário pré, durante e pós. E a gente não tem o pós para saber a continuidade disso. Sim. Que agora está todo mundo explorando essa coisa de integração, de on e off, todo mundo correndo para o digital, com certeza. Mas foi uma obrigação ou um desejo? É algo que estava represado e foi acelerado, ou algo que nunca foi pensado e teve que ser feito correndo? Eu acho que a gente vai precisar dessa outra parte aqui, desse ponto, esse outro tripé, para a gente entender exatamente o que de fato era preparado, planejado, e o que de fato foi na correria, foi necessidade e desespero de causa. Entendi. Vamos outra aqui. Tá lá, Tati. Eu leio? Leia. Posso dizer da minha experiência atual que trabalho a 30 quilômetros da minha casa e hoje consigo ter tempo para me dedicar para coisas que também são importantes para mim. Não é uma pergunta, é uma afirmação, mas a gente passou por isso aqui e falou também. A gente, às vezes, esquece que nem todo mundo tem transporte na porta de casa, leva 20 minutos para ir para o trabalho, mais 20 para voltar. Imagina, 30 quilômetros de casa, dependendo da forma como esse deslocamento ocorra, nós estamos falando de 2, 3, dependendo do dia, 4 horas só de deslocamento, o que
nós faríamos, não estou falando de só produzir para o trabalho, não, de um modo geral, com 4 horas a mais de vida? O quanto você consegue, sei lá, isso pode ser determinante entre você conseguir buscar o seu filho na saída da escola ou não. Entre você conseguir ir ao cinema durante a semana, que para você é mais conveniente, porque final de semana às vezes você tem uma série de outras coisas e não consegue ir ou não. De você terminar uma leitura que pode ser muito importante para você ou não. Ou de você dar atenção ao que você importa, não chegar em casa tão cansado ao ponto de você não conseguir, às vezes, nem participar da vida das pessoas que convivem com você. E às vezes não é má vontade ou falta de empenho. Às vezes é cansaço. Né? Exatamente. E aí eu queria falar sobre o que eu e a Ana estamos defendendo, que é a questão da jornada. Senhores líderes, não se preocupem se o seu colaborador está trabalhando 8, 6 ou 2 horas. Preocupe-se se ele está trabalhando 12, 14 ou 22. Por quê? Porque a produtividade em casa, na medida em que a gente aprender a trabalhar de casa, já é comprovada em pesquisas superior à produtividade no trabalho. Então, tem uma coisa que a gente vai ter que repensar fim da pandemia, que é a questão da jornada. Esqueça quantas horas as pessoas estão executando e valorize a entrega. E aí isso muda tudo. Certo? Botei um elogio para nós. E complementando o que a Vânia falou, até porque eu falei pouco até agora, não sei porque me chamaram para a live, quase não falei. Eu acho que tem uma questão aí, a gente até discutiu isso fora do ar, viu, pessoal? Que é sobre a confiança. A confiança, ela não aparece em momentos como esse, mas ela emperrava muita coisa. Mas o cara vai para casa de home office e não vai trabalhar. Ele vai ficar em casa jogando joguinho. Ele não vai produzir. Como se a gente precisasse infantilizar as pessoas. As pessoas são tratadas de forma infantil. Não, eu preciso estar aqui com ele sentado ali olhando para mim. Eu não interajo com ele, eu não trato ele bem, eu faço com que ele veja o meu mau humor todos os dias, porque eu quero. Só porque se ele estiver em casa, eu acho que ele não está trabalhando. Mas, gente, a gente não trabalha com meta, a gente não trabalha com tarefa, a gente não trabalha com projetos. Se ele entregou, está trabalhando. É tão simples quanto isso. Mas, enfim, eu só acho que a confiança é um fator que está sempre aí escondido, mas é importante a gente, nesse momento, já que é para levantar todo o que está embaixo do tapete, e tem um livro sobre isso, a Vânia Ferrari, que adora livros, chama-se A Velocidade da Confiança. Procurem, porque é muito bom. Boa. Olha, aí, os elogios. Deixa eu só comentar o Yuval falou no último artigo dele, né, que situações como a gente está vivendo, como essas que a gente está vivendo, né, tão críticas, favorecem a construção de relações de confiança. Então, é hora de líderes e equipes, empresas e colaboradores construírem novas relações baseadas na confiança, né? E que isso dure pós-pandemia, porque aí a gente cria um ambiente que vai ser bom para todo mundo, que vai ser muito mais relevante, rentável, produtivo, feliz, né? A gente tem uma boa oportunidade aí em mãos. Muito bem, exatamente. Vamos encerrar com este comentário maravilhoso. Atenção. É verdade. Olha só, a gente falando de empatia, de social. É verdade, nem que seja digitalmente. Tem um filtro aí, não, pra gente usar? Tipo do padre, né? O padre fazendo a missa e acionou o filtro sem querer e fez a missa com cara de gatinho. É algo que só a internet e só esse mundo digital pode proporcionar para a gente. Está sendo sensacional. É muito bom. Muito bem, Vini, obrigada. A gente é muito sua fã do seu trabalho, da sua fluidez e do seu raciocínio ágil nesse momento. A gente vai deixar nesse vídeo, que ficará gravado, os contatos do Vini. Dúvidas, críticas, sugestões e ameaças, podem falar diretamente com ele, porque é o cara que está há anos tentando convencer os presidentes das empresas de que é importante digitalizar, e agora isso vai ficar mais fácil, porque parece que ficou não só importante, mas essencial, certo? Fundamental. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco na live. Gente,
Um beijo maravilhoso. Lives virão. Fiquem em casa, todo mundo que puder, para que a gente possa proteger as pessoas que não têm o privilégio, como nós temos, de ficar em casa. Fiquem em casa, né? Isso mesmo. Não é um pedido de 1º de abril, isso é real, certo? Verdade. Mas é isso. É isso, gente. Curte. Ai, que vontade de ficar a tarde inteira com vocês. Ah, foi ótimo. A gente também. Curte, compartilha, comenta e fique à vontade para sugerir novos temas, porque o momento é novo, as dúvidas são novas e os temas também o serão. Beijo. Exato. Até mais. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, até. Tchau.